Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês esse bolo confeitado. Para esse bolo eu vou precisar de 6 ovos. Já vou peneirar ele direto no bol da batedeira. Vou adicionar os 6 de uma só vez. Com um garfo eu vou perfurar as gemas. Vou deixar aqui descendo e já volto com vocês. Essas películas eu descarto. Vou acrescentar 260 gramas de açúcar. Vamos ligar a batedeira no mínimo e no decorrer do tempo a gente vai aumentando para a velocidade média e a máxima. Isso a gente vai bater durante 10 minutos. Conta aí. Olha pessoal, já deu os 10 minutos. Ele fica tipo um creme assim, ó. Bem clarinho, né? Com a batedeira ligada, eu vou acrescentar 300 ml de água. E enquanto vai batendo aqui com a água, eu vou peneirar 360 gramas de farinha de trigo. Deixei batendo com a água mais uns 5 minutos e agora eu vou acrescentar a farinha de trigo já peneirada. Eu vou colocar de 2 em 2 colheres. Misturar sempre de baixo para cima e com todo carinho para não perder a leveza dessa massa. Assim que eu terminar de colocar toda a farinha, eu continuo aqui com vocês. E a cada pouco, vocês podem dar essa batidinha, que vai ajudar a limpar bem o fouet, para pegar de novo lá no fundo. A gente vai acrescentar 1 colher de fermento em pó, peneirando também. E quando eu comecei a adicionar a farinha, eu já coloquei o meu forno para aquecer. Cortei uma folha de papel manteiga e já coloquei aqui no fundo da forma. Agora vamos adicionar já na forma com papel toalha. O forno eu já coloquei para aquecer. E para o recheio, eu vou colocar aqui nessa panela 2 caixas de leite condensado e 2 xícaras de 240 ml de leite ninho. E vou colocar peneirando assim. Vou misturar muito bem isso aqui, gente, para não criar grumos. Misturar rapidinho. E em seguida, eu acrescento 2 gemas peneirando também. Dou uma misturadinha e coloco em seguida 2 caixas de creme de leite. Misturo. Acrescento 2 colheres de manteiga e agora vamos levar ao fogo por aproximadamente 40 minutos, no fogo baixo. E mexendo sempre para que não crie grumo. E o ponto ideal é esse aqui, ó. E vou dividir esse recheio em 2 partes. E para essa parte do recheio, eu vou acrescentar meia barra de chocolate branco, nobre. Misturo muito bem. Esse recheio é o 3 leite trufado. Agora eu vou colocar um saquinho plástico aqui por cima, bem em contato com o nosso recheio, e vou levar à geladeira até a hora da gente utilizar. E para outra parte do recheio, eu vou acrescentar 1 xícara de 240 ml de amendoim torrado triturado. Esse recheio é o que eu mais gosto. Gente, é bom demais. Não tem como explicar. Agora eu misturo tudo muito bem. Esse recheio é o 3 leite com amendoim torrado. Agora eu vou colocar um saquinho plástico aqui por cima também, em contato. Ajeito e levo na geladeira até a hora de utilizar também. Assei em 55 minutos a 165 graus. Na forma mais alta sempre demora um pouco mais. Agora eu vou passar a faca nas laterais. E bora lá desenformar. Olha que fofinho, até desfarelando. Vou dividir em 3 discos. Começo cortando as bordas, depois afundo ao meio do bolo.
E em seguida eu vou tirar essa película meia tostadinha aqui de cima do bolo. Vou raspando assim e descarto. E na mesma forma que eu assei o bolo, eu pego um saco plástico, vou colocar 2, assim. Pegando o fundo e as bordas da forma. E as pontas vou deixar assim sobrando para fora. Agora eu pego um disco, esse é a parte de cima do bolo. E vou colocar aqui dentro. Nesse copo eu já coloquei 400 ml de leite e meia caixa de leite condensado. Misturei bem, coloquei no vidro para a gente molhar o bolo. E eu cuido para não molhar as laterais. Assim evita que o nosso bolo desmorone. Peguei um pouco de recheio e como estava na geladeira ele ficou assim, olha, bem consistente. Vou acrescentar um pouco de creme de leite. Esse que eu estou utilizando aqui é o desnatado, gente, porque estou só com ele no momento. Mas você pode usar o outro normal mesmo. Aqui eu misturo bastante e já coloco num saco de confeitar sem bico e reservo. Aqui na batedeira eu já coloquei 100 ml de chantilly. Esse chantilly deve estar bem gelado. É necessário que fique pelo menos 15 minutos no congelador. Eu começo batendo do mínimo e vou aumentando a velocidade. E olha como ficou. Agora eu coloco no saco plástico também. E com o chantilly vamos fazer a contenção da borda do bolo. Eu faço isso que dessa forma o recheio não vai vazar pelas laterais e fica mais fácil depois para você trabalhar com o bolo nas laterais. E em seguida eu já venho com o recheio. Esse é o recheio 3 leite com amendoim torrado, triturado. E com a misturinha eu vou molhar também o segundo disco. Vou pegar esse disco e vou colocar ele do lado molhado aqui em cima. E vou molhar também esse outro lado agora. Feito isso, a gente vai fazer a contenção com o chantilly, a mesma forma que a gente fez no outro. Vou alisar aqui um pouquinho com a colher só para dar aquela ajeitadinha. Esse recheio é o 3 leite trufado. Eu vou colocar ele aqui também e vamos pôr esse recheio no bolo. Vou dar uma ajeitada aqui e vou ralar meia barra de chocolate nobre. Chocolate branco. Esse aqui vai ficar bom demais. Ai, gente, deixa o like. E esse é o primeiro bolo que eu estou fazendo recheado, confeitado, com a ajuda da minha amiga. E com uma colher eu venho dando essas batidinhas nesses pedaços de chocolate para agregar com o recheio. E em seguida eu vou molhar o último disco. E essa parte molhada eu vou colocar para baixo. Agora eu vou tirar o papel manteiga, só puxando assim que já sai facinho. E vou umedecer também aqui por cima com a misturinha. Um bolo molhadinho. Vou pegar todas as pontas desse plástico e cobrir bem aqui em cima. E vou colocar mais um plástico para ele ficar bem protegido. Vou levar à geladeira e só amanhã a gente volta a confeitar. Aqui na batedeira eu estou adicionando 500 ml de chantilly gelado. E vou peneirar 2 colheres de sopa bem cheia de glacê real. Agora que já peneirei, vou colocar aqui para bater muito bem. Vou começar na velocidade mínima e indo para a máxima. Olha, agora eu vou passar a espátula aqui na borda para jogar toda essa misturinha lá ao meio para bater novamente. E veja que aqui no fundo da batedeira já está ficando oco, esse é o ponto. O glacê vai tudo para os lados
Hoje já é outro dia. Vamos passar um pouco desse recheio aqui no fundo desse prato. E vamos desenformar o bolo. Vamos tirar o plástico. Uau! Olha que lindo! E com o chantilly que a gente bateu, a gente vai pegar uma espátula e fazer o primeiro reboco aqui em volta do bolo. E por cima também. E com essa espátula, eu vou deixar ele um pouco mais lisinho. O chantilly estava na geladeira, eu vou hidratar ele com um pouquinho de leite condensado. Vou colocando aos poucos e batendo. Tem que bater bastante e olha como está ficando lisinho. E você pode hidratar ele tanto com leite condensado, com leite, até mesmo com água fria. E com esse chantilly, vamos envelopar o bolo. E já venho nivelando ele. E aqui em cima eu passo a espátula nas bordas, trazendo ao meio. E a partir de agora eu vou utilizar essa espátula. A cada momento eu passo ela na água quente e seco muito bem e continuo passando no bolo. Vou finalizar com essa espátula só para ficar esses detalhinhos. E aqui em cima, para deixar um detalhinho, eu vou colocar o cabo da colher de sobremesa, vou rodando a bailarina e vai ficando assim. E para fazer o chantininho, a gente vai precisar de 200 ml de chantilly bem gelado. 2 colheres de sopa bem cheia de leite ninho. 2 colheres de sopa de leite condensado. Começo batendo do mínimo e vou aumentando a velocidade. Tem que ficar bem firme, ponto de pico para a gente fazer as florzinhas do nosso bolo. Passei o glacê para outro recipiente e esse pouquinho reservei para colocar 4 gotas de corante rosa. Em um pouco do glacê eu acrescentei umas gotas de corante rosa e com um bico, um M da Wilton, vou fazer essas rosinhas. Aqui eu coloco umas pitanguinhas. Num pouco do glacê eu coloquei corante verde e já venho fazendo as folhinhas. Coloco pérola comestível e essas miçangas que já passei no pó de decoração. Num pouco de álcool cereal, eu acrescento um pouco de pó para decoração. Misturo bem e vou dando essas leves batidinhas com o pincel. Não esqueçam do like. Agradeço pela companhia. Fiquem todos na paz e até mais.